Nós agradecemos a presença de todos, louvamos o nome de Deus, louvado seja o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Muito bom estarmos na casa de Deus para recebermos o perdão do Senhor. E todos nós somos merecedores do perdão de Deus através do sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Hoje tenho o prazer de receber aqui na igreja alguns amigos da Igreja Central de Osasco, do qual fui pastor. Então, por favor, dê um aceno, a igreja pode dar um aceno para eles. Sejam bem-vindos aí e Deus abençoe vocês. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Jó capítulo 22. Jó capítulo 22. Jó capítulo 22, antes de nós lermos o texto bíblico, convido a todos que elevem seus pensamentos ao Senhor, nós vamos orar a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, grande Pai Celestial, único e Criador dos céus e da terra, não há nada mais sagrado quando a Tua palavra é aberta. E nesta hora, ó Deus, nós não somos merecedores e nem sábios o suficiente para entendê-la. Rogamos a sabedoria do alto. Que esta mensagem, ó Deus, seja uma mensagem de fé e de esperança. E que ao sairmos daqui, saiamos imbuídos do Teu Santo Espírito, transformados pelo Teu poder. Rogamos também o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. E o fazemos não pelos nossos méritos, mas o realizamos pelos méritos do Verbo de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Jó capítulo 22, texto bíblico nos diz assim, os irmãos poderão me acompanhar com a leitura. Então a palavra de Deus diz: Então Elifaz, o temanita, respondeu: Pode o homem ser de algum proveito a Deus? Pode até mesmo o sábio lhe ser proveitoso? Ou tem o Todo-Poderoso prazer em quem tu sejas justo, ou lucro algum em quem tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Penhoraste a teus irmãos sem causa alguma, aos nus despojaste das suas roupas, não deste ao cansado água a beber, e ao faminto revestiste o pão. Mas ao poderoso pertencia a terra, e o homem favorecido habitava nela. As viúvas despediste vazias, e quebraste os braços dos órfãos. Por isso é que estás cercado de laços, e te perturba um pavor repentino. Está tão escuro que nada vês, e uma inundação de águas te cobre. Não está Deus na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. Contudo, tu dizes: que sabe Deus? Julga Ele através de escuridão tão densa? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não nos pode ver, enquanto passeia pela abóbada do céu.
Queres seguir a vereda antiga, que pisaram os homens maus. Eles foram arrebatados antes do seu tempo, e o seu fundamento foi levado por um dilúvio. Diziam a Deus: retira-te de nós. O que pode o Todo-Poderoso nos fazer? Contudo, foi ele quem encheu de bens as suas casas, e por isso ficou longe do conselho dos ímpios. Os justos o viram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles, dizendo: certamente o nosso adversário é destruído, e o fogo consome a sua riqueza. Apega-te a Deus e tem paz com Ele. Assim te sobrevirá o bem. Aceita a lei de sua boca e põe suas palavras no seu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restaurado. Se afastares a iniquidade da tua tenda, e deitares o teu ouro no pó, o teu ouro de Ofir, entre as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata escolhida. Certamente, então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando se abaterem, dirás: haja exaltação, e Deus salvará o humilde. Livrará até o que não é inocente, que será libertado pela pureza das tuas mãos. Esse texto que nós acabamos de ler, ele parte de um grande erro filosófico, porque quem escreveu, quem menciona esse texto bíblico, é Elifaz. E Elifaz, no final do livro, ele é condenado por Deus, ele e seus amigos. Quando Elifaz escreveu esse texto bíblico, ele escreveu através da seguinte circunstância: Jó está sofrendo porque ele tem algum pecado. E todos nós sabemos que Jó sofria por sua fidelidade ao Senhor, por ser um homem fiel a Deus. Um dia, Satanás se aproximou de Deus, e Deus olhou para Satanás e disse: está vendo aquele meu servo Jó? Este homem é fiel a mim, ele é um homem que faz tudo o que eu peço, é uma pessoa que eu amo, e as bênçãos estão sobre ele. Satanás olhou para o Senhor e disse: olha, ele é fiel a ti porque ele tem uma linda mulher, ele é fiel a ti porque ele tem lindos filhos, propriedades, saúde, servos, servas. Ele é fiel a ti porque o Senhor o cercou de toda a maldição que existe neste planeta, e por isso ele é fiel a ti. Experimente tirar alguma coisa dele, experimente tocar na vida dele, e o Senhor perceberá que Jó blasfemará na tua cara, disse ao Senhor. Então o Senhor olhou para Satanás e disse: olha, você pode tirar tudo o que ele tem, mas preserve a vida. Diz a palavra de Deus que Satanás veio em direção a Jó e começou a destruir tudo o que ele tinha. Destruiu a família, destruiu o seu gado, destruiu a sua riqueza, destruiu as suas emoções. Ele ficou endividado, perdeu a sua empresa, perdeu os seus negócios, não sabia o que fazer. E num determinado momento ele olhou para um dos seus servos e disse: olha, Deus me deu e agora tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eu nasci nu e ao nu voltarei à terra, louvado seja o nome do Senhor. E aí Satanás novamente veio ao encontro de Deus, e Deus olhou para Satanás e disse: viu meu servo Jó? Gente boa, né? Percebeu como ele é diferente de todos? Ele é fiel. O mundo caiu sobre ele, mas a fidelidade dele
foi constante, em nenhum momento ele me deixou. Pelo contrário, ele louvou, ele santificou o meu santo nome. E aí, Satanás olhou para Deus e disse: olha, ele está assim ainda porque não tocamos no nervo dele. Ele está te louvando ainda porque ainda não toquei na cutícula dele. Eu não toquei na vida dele. Mas na hora que eu tocar no nervo dele, na cutícula dele, ele provavelmente irá dizer boas contra o Senhor. Então Deus olhou para Satanás e disse: Satanás, vá em direção a ele, e ele continuará fiel, só não tira a vida. E diz a palavra de Deus que Jó foi acometido por um câncer de pele. Ele estava terrível, um câncer horroroso. Seus amigos o deixaram. Ele entrou em depressão, em dificuldade. Viu que a sua vida estava completamente jogada às traças, sem esperança. A palavra de Deus diz que ele estava em pele e osso, e a única pele que sobrou foi a gengiva. O seu hálito era terrível, que a sua mulher nem queria ficar perto dele. Ele gritava para o seu servo: me traga água, e seu servo não vinha. Estava jogado às traças. E ele levantou a voz ao Senhor, e a revelação nos diz que Satanás naquele momento esperava uma ação de Jó contra Deus, quando ele levantou a voz, e olhou para Deus e disse: ó Senhor, como eu tenho saudade do teu santo trono, louvado seja o teu magnífico nome. E lá, Jó escreveu a sua história, uma demonstração clara de fidelidade ao Senhor. Mas o que esse texto que nós lemos hoje tem a ver com a nossa vida? O que esse texto que nós lemos hoje tem a ver com o nosso ser? Nós percebemos que nesse texto ele constrói argumentos de como alcançar a paz em Deus. Entretanto, as pressuposições de Elifaz, usadas nesse texto bíblico, estão erradas, porque ele acreditava que Jó estava sofrendo por causa do seu pecado, mas Jó estava sofrendo por causa da sua fidelidade a Deus. E ele louvava o nome de Deus, ele clamava o nome do Senhor, engrandecia o nome de Deus, por estar sofrendo. Parece até um tanto masoquista, parece um tanto estranho para o ser humano, louvar o nome de Deus quando está passando pelos piores momentos da vida. Mas a palavra de Deus, a Bíblia nos ensina que o louvor a Deus em meio à provação, em meio às angústias da vida, chama a presença de Deus na vida. E foi isso que aconteceu com Jó. Nos momentos de mais dificuldades do ser, quando ele engrandeceu o nome do Altíssimo, Deus se apresentou diante dele, e ele teve retorno de tudo o que ele perdeu. Ele recebeu as bênçãos maravilhosas de Deus, porque Deus o reconheceu como um homem fiel na alegria e na tristeza. Deus o reconheceu como um homem fiel na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza. Ele era fiel a Deus. Ele se entregou completamente ao Senhor, e a sua fidelidade ao Senhor trouxe de fato características para a sua alegria e a salvação. E a palavra de Deus nos diz aqui que, mediante esse todo do texto bíblico, esta filosofia errada de Elifaz, mas especificamente Elifaz traz conexões importantes para a nossa vida. Elifaz traz conexões importantes para que tenhamos paz e paz em abundância. Ele traz uma visão, um panorama completamente diferente daquele que nós estamos acostumados a ver no nosso dia a dia. E nós vivemos numa sociedade completamente secularizada, onde o ser humano se colocou como o próprio Deus do seu ser, onde o ser humano se colocou diante de Deus e disse: eu agora coordeno a minha vida, eu agora dou conta do meu ser, eu não devo nada a ninguém, eu não devo nada
a religiosidade, nada a Deus, esse Deus sou eu. E quando os problemas da vida vêm sobre esse ser humano secularizado, esse ser humano pós-moderno, que não tem religião, esse ser humano que não quer saber da vida religiosa, onde a vida está mais próximo das mágicas, das filosofias pagãs desse planeta do que de Deus em si. E quando os problemas estão diante dele, ele entra em parafuso. Ele não sabe o que fazer. Ele entra em depressão. E ele procura todo tipo de ajuda possível para sanar o seu problema. Ele vai das ajudas profissionais às ajudas sobrenaturais. Ele entra num consultório, senta num divã, conversa com um psicólogo, desabafa, abre o seu coração. Ele volta para casa com os mesmos sentimentos. Porque o problema, na realidade, não está nele, mas é o mundo que ele vive, que é completamente terrível, destrutivo. É um mundo sem Deus, um mundo sem o plano divino. Ele entra, ele procura um pastor e nada se resolve. Ele procura um terapeuta e nada se resolve. Ele vai então em busca das questões sobrenaturais, tentando ajuda daquilo que é invisível, que ele não conhece, não sabe se vai fazer alguma coisa por ele, se dará certo, mas é uma tentativa. E quando ele volta, ele percebe que está completamente vazio, sem forma, como era a terra, quando o Espírito de Deus só pairava sobre as águas da terra, mas ainda não tinha invadido a vida do ser humano. O ser humano, ele só se torna feliz, ele só se torna alegre, ele só recebe a paz quando ele escancara a porta da sua vida e deixa o Espírito do Senhor invadir o seu ser. Aí as mudanças ocorrem, porque é Deus agindo na vida do homem, sem que o homem perceba, e ainda que o homem não permita, mas a vontade de Deus está acima da vontade humana e suplanta os desejos humanos. Por isso que você tem um Deus todo-poderoso. Entretanto, esse texto bíblico apresenta pelo menos 3 coisas básicas para o sucesso, para a paz celestial, para a paz para com Deus, para a paz para com a família. Apresenta pelo menos 3 coisas para que você tenha sucesso na sua vida, para que você receba as bênçãos de Deus, não importa o local onde você esteja pisando, que você receba as bênçãos do Altíssimo. E essas 3 coisas apresentadas nesse texto bíblico, eu desejo compartilhar com vocês. A primeira coisa que ele apresenta nesse texto bíblico, para que o sucesso seja pleno na sua vida, reconcilia-se com Deus. Reconcilia-se com Deus. O ser humano, ele precisa fazer as pazes com o Criador. O ser humano, ele precisa harmonizar a sua vida com a vida de Deus. Ele precisa ter os seus pecados cancelados, apagados, justificados pelo poder do Altíssimo. Veja o que está no versículo 21 do capítulo 22 de Jó. O texto bíblico nos diz assim: apega-te a Deus. E algumas traduções está reconcilia-se com Deus. Ele precisa ser seu amigo. Ele precisa estar ao seu lado dia após dia. Ele precisa ser o seu psicólogo, o seu terapeuta, o seu pastor, o seu ser de confiança. Se de repente hoje você entrou nesta casa de oração amargurado, triste, pelos pecados cometidos durante a semana ou durante uma vida, que você não se sente perdoado pelo Senhor, você tem carregado uma cruz, um peso sobre os seus ombros, os seus olhos estão cansados, o seu suor escorre pela sua face, o choro é constante em suas emoções, de forma interna ou externa, mas a sua vida encontra-se completamente destrutiva, sem esperança. Aí vem o Senhor e diz: olha, reconcilia-se comigo, reconcilie-se com o seu Deus. E esta reconciliação depende apenas de um fator primordial, que você deixa que o único pontífice, o único criador de pontes deste universo, o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o advogado,
o justificador, crie uma ponte entre você e Ele, nesse abismo existente na sua vida. Que você deixe que Ele faça maravilhas em seu ser, que Ele preencha os vazios existentes no coração humano. Reconcilia-se com Deus, diz a palavra. Eu não me reconcilio com Deus quando eu me torno uma pessoa interessante. Eu não estou me reconciliando com Deus. Eu não me reconcilio com Deus quando eu tenho uma ética de cidadania. Eu não me reconcilio com Deus quando eu coloco uma filosofia na vida de não fazer mal a ninguém. Eu me reconcilio com Deus quando de fato eu decido e entendo que Deus, Jesus Cristo, vestido em pele humana, vestido pela roupagem humana, atravessou galáxias, veio a esta terra, morreu por nós, foi pendurado numa cruz, chupou o veneno que nos pertencia, gritou para o mundo, para os demônios, para o planeta, para o universo: está pago. Aí eu me reconcilio com Deus. Eu me reconcilio com Deus quando eu decido e entendo pela salvação. Ultimamente temos ouvido no meio evangélico as pregações da salvação barata. A salvação barata diz que você não precisa fazer absolutamente nada, que Jesus fez tudo por você. A filosofia, a ideia está correta, mas de onde o suprassumo desta filosofia está completamente errada. Está completamente errada, primeiro porque nós não temos uma visão calvinista. Nós não acreditamos, como cristãos, que a vida humana nesta terra, existem aqueles que foram eleitos para a salvação e outros que foram eleitos para a perdição. Nós não cremos desta forma. Nós cremos que o sangue de Jesus Cristo nos salvou e que agora o ser humano, ele precisa decidir por este sangue. Ele precisa ter ação, ele precisa colocar-se à disposição, ele precisa escancarar o seu coração, e não é por menos que a palavra de Deus nos relata: eis que estou à porta e bato. Esta é a parte de Deus, mas a parte humana nos diz: e se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Ou vocês acham que Deus chega metendo o pé na porta? Vocês acham que Deus chega arrombando a porta? Que você não precisa fazer absolutamente nada? Que Deus já fez tudo por você? Isto é um verdadeiro engano. A palavra de Deus nos ensina que Ele faz, mas agora Ele espera do ser humano. E aí entra uma questão muito importante para a vida humana. Que Deus sabe também que nós não somos capazes de fazer aquilo que Ele deseja. E é nesta hora que o sangue de Jesus Cristo, que nos justifica e nos dá o poder para avançarmos mediante os desígnios e os desejos de Deus. Por isso, reconcilia-te com Deus. A segunda lição que nós tiramos desse texto bíblico é: aceite a palavra. Aceite a palavra. Deseja a palavra. Se submeta à palavra de Deus. Deixe que os seus princípios de vida sejam subjugados pelos princípios de Deus. E aqui neste nível, há 2 pontos, 2 sentidos aqui. O primeiro sentido é o sentido intelectual, a palavra que só invade a vida e a razão. Mas existe um segundo sentido da palavra que tem a ver com os nossos sentimentos, o nosso coração, com as nossas afetividades. É nesse contexto que nós encontramos a palavra de sabedoria e vida. Você quer ter vida em abundância, você deseja ter paz, aceite a palavra. Veja o que está no versículo 22 do texto bíblico: aceite a lei da sua boca, aceite a lei da sua boca, diz o texto, e põe as suas palavras no teu coração. Aceite a palavra de Deus, se entregue à palavra de Deus, viva a palavra de Deus,
leia a palavra de Deus, conviva com a palavra de Deus, se esmere na palavra de Deus, coloque em prática a palavra de Deus, esteja aberto à palavra de Deus. Nós vivemos hoje em um mundo que tem exigido muito dos jovens e dos adultos. E as pessoas têm buscado todo meio para o seu desenvolvimento acadêmico. De forma alguma eu estou agora fazendo apologia ao despreparo acadêmico, de maneira alguma. Pelo contrário, eu amo o preparo acadêmico e admiro pessoas que se preparam academicamente. Entretanto, nós temos vivenciado neste planeta, principalmente nos meios cristãos, pessoas que deixaram o estudo espiritual da Bíblia, o estudo espiritual da palavra de Deus, da maior sabedoria existente para todo mundo, e trocaram isto pelos estudos acadêmicos, pelos livros acadêmicos. Para muitos este livro continua fechado, para muitos este livro virou apenas algo para enfeitar uma estante, uma sala. Ele deixou de ser estudado, de ser meditado. Este livro perdeu o poder na vida de muitas pessoas. E a palavra de Deus nos diz que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Sabe o que significa isso? Não é simplesmente iluminar o teu caminho escuro. E provavelmente você já ouviu sermões dizendo isso. Mas quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, lâmpada para a nossa vida, ela está dizendo, ela é cura para o seu ser, ela é a bênção real para a sua vida, é a palavra de Deus. Já vi muitas pessoas serem curadas por doenças, porque tinham intimidade com a palavra de Deus. E ter intimidade com a palavra de Deus significa ter intimidade com o Senhor, porque aqui está a sua vontade, aqui está a santa vontade de Deus. Você deseja ter paz em Jesus Cristo? Existe ainda um terceiro item, e esse terceiro item está no versículo 23, diz assim: se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restaurado. Converta-se a Deus. Conversão é quando nós mudamos o nosso modo de ver a vida, e agora isto é usado no modo de Deus ver a vida. Isso é conversão. Conversão não significa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, mas permanece com a mesma vida de antes. Isto não é conversão. Conversão significa viver o projeto que Deus chama a vida. Isto é vida eterna. Vida eterna não é viver para sempre. Eu sou forçado a viver para sempre. Conversão é quando eu aceito o projeto de Deus que Ele chama de vida. Tudo depende do ser humano. Olha o que é salvação na palavra de Deus. Entretanto, para que isto ocorra na nossa vida, esse texto ele traz algumas questões objetivas para que o homem tenha paz em seu coração. Eu desejo compartilhar com vocês estas questões objetivas desse texto. Quais as questões objetivas apresentadas por Elifaz nesse texto? A primeira questão objetiva é: para que você alcance a paz, afaste a injustiça da tua casa. Veja o que está no versículo 23. Se afastares a iniquidade da tua tenda, afaste a injustiça da tua casa, retire a injustiça do teu negócio, deixe de ser tirano, deixe de maltratar a família, maltratar o esposo, maltratar os filhos, maltratar a esposa, deixe de ser opressor dos seus empregados, deixe de ser amargurado com o seu patrão, deixe de ser uma pessoa com sentimentos hostis e preconceituosos,
Afaste a injustiça da tua casa, da tua tenda, da tua vida. Deixe de tomar posições com parcialidade, politicamente correto. Você quer ter sucesso na sua vida espiritual? Retire a injustiça na tua casa, na tua vida. A segunda questão prática apresentada nesse texto bíblico: põe aquilo que você chama de valor à disposição da vida. Veja que está no versículo 24 do texto. E deleitares o teu ouro, aquilo que você tem de mais valor, e deleitares o teu ouro, diz a palavra de Deus, o teu ouro de Ofir, entre as pedras do ribeiro. A Bíblia nos diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o encontrará. Mas como vai encontrar pão nas águas? Sabe como? Depois de muitos dias você vai ter um peixe mais gordo. Você terá um alimento mais poderoso. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui é para você lançar aquilo que você tem de valor nas mãos de Deus. Em Deus tudo tem retorno. Coitado de Lavoisier, quando ele disse: na vida nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A Bíblia já diz isso há muito tempo. A palavra de Deus está dizendo isso há muitos anos, há milhares e milhares de anos. A palavra de Deus diz: pede e eu te darei. Você terá retorno, você terá sucesso. Tudo volta com Deus. É isso que diz a palavra de Deus. Se você deseja ter sucesso na sua vida, põe aquilo que você chama de valor à disposição de Deus. A terceira questão prática: se você deseja ter sucesso na vida, encontre prazer com Deus. Veja que está no versículo 25 e 26. Então Todo-Poderoso te será por ouro, por prata escolhida, certamente então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Vida religiosa não é por obrigação. Você precisa curtir Deus, curta Deus, ama Deus, saboreia Deus, entre na água com Ele, ama a tua mulher com Ele, beije o seu marido com Ele, abrace os seus filhos com Ele, se entregue a Ele, levante a mão para Ele, glorifique o nome dEle, esteja com Ele, respeite Ele, curta Deus, saboreia este Deus, tenha prazer neste Deus. O salmista disse: a tua palavra é como mel, é prazerosa, é maravilhosa, é o que diz a palavra de Deus. Não é por menos que as prostitutas deixavam tudo e iam atrás de Jesus Cristo, porque é prazer puro. Não é por menos que Zaqueu, com um baita negócio na prefeitura de Jericó, deixou todas as coisas, fábulas de dinheiro, e foi atrás de Jesus Cristo, porque é prazer puro. A palavra de Deus nos diz que é prazer puro. Jesus é prazer puro. Se Deus não é prazeroso para a sua vida, é porque você não conhece esse Deus ainda. Se Deus é um ser pesado para o seu ser, é um ser difícil, que só traz ordens, só mandatos, só direciona a vida, só diz o que é ou não para fazer. Se esse é o seu Deus, é porque você não conhece o seu Deus. Porque você ainda vive o Deus do dogma, você vive o Deus da religião, você vive o Deus das paredes, fechado em um local. O Deus que você tem, Ele é livre. Ele é livre. Jesus Cristo uma vez disse: o Espírito Santo é como um vento, ele sopra para onde quer. Ele é livre. Livre, ele não está preso a nada. E por ser livre, ele é um Deus prazeroso. Quer ter paz na sua vida? Tenha prazer com Deus. Deus promete, mediante a estas questões práticas, se colocarmos
em nosso ser, Deus promete 6 bênçãos para a nossa vida. 6 bênçãos decorrentes de curtir a Deus. Vive curtindo no Facebook. Está na hora de curtir a Deus. Dá um clique no Senhor. Esteja com o Senhor. E a Bíblia nos apresenta 6 bênçãos poderosíssimas para aqueles que curtem a Deus e colocam estas questões em prática na vida. Quais as 6 bênçãos apresentadas por Elifaz nesse texto bíblico? Primeira bênção de Deus: o bem te virá. Se você reconciliar-se com Deus, diz a palavra do Senhor, se você, além de reconciliar-se com Deus, aceitar a palavra do Senhor, converter-se a Deus, se você afastar a injustiça da sua casa, do seu trabalho, dos seus negócios, se você colocar o que você tem de mais valor nas mãos do Senhor, se você encontrar prazer em Deus, você terá o bem. A Bíblia diz: o bem te virá. Não é bem te vir. O bem te virá. E quando o bem te vier, aí é bem te vir. É isso que diz a palavra do Senhor. Isso está no versículo 21 do capítulo 22, diz assim: apega-te a Deus e tem paz com Ele, assim te sobrevirá o bem. Assim te sobrevirá o bem. Você receberá o bem. Não significa que você não terá mais luta. Não significa que você não terá mais tristezas. Não significa que você pode perder o seu marido com 53 anos de idade. Não significa que você possa receber um diagnóstico desfavorável. Mas se tudo isto acontecer, se os campos não florescerem, se as árvores não derem mais os seus frutos, se a água se secar, se tudo acontecer, a Bíblia nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O bem te virá. A segunda bênção que Deus lhe dará, conforme esse texto bíblico, se você colocar em prática tudo isto: Deus agora será o teu ouro. Não é real, é ouro. E o ouro não inflaciona, porque é Deus. Deus não inflaciona. Já pensou se Deus inflacionasse? Um monte de deuses, nenhum teria valor. Deus não inflaciona. E Deus será o seu bem mais precioso. Você pode ter muito dinheiro, mas você ajudará os pobres, porque o teu tesouro é Deus. Você pode ter uma conta bancária maravilhosa, mas você colocará na obra de Deus, porque o teu tesouro é Deus. O Deus será o teu ouro. E só dá generosamente aquele que sabe o que tem não é aquilo que ele possui. Aquilo que ele tem é aquele por quem ele é possuído. Aquilo que ele tem é aquele por quem ele é possuído. Este é generoso para com o Senhor. Se você colocar em prática esses textos, estas questões da vida, virá uma terceira bênção para o seu ser. A Bíblia nos diz que as tuas orações serão respondidas. Você vai pedir e Ele dirá: está bem, está aqui. Veja o que está no versículo 27. Orarás a Ele e Ele te ouvirá.
e pagará os teus votos. O presidente do país não tem esse canal direto com Deus. Muitos políticos não têm este canal direto com Deus. O Senado não tem este canal direto com Deus. Mas eu conheço muitas velhinhas, com aquela vozinha, a voz fraca, frágil, trêmula, mas que tem este canal direto com Deus. E quando esta voz sai desta terra em direção ao céu, frágil, sem força, mas quando chega ao céu é como um trovão, um relâmpago para Deus, poderosa, porque são mulheres de oração. Colocar em prática estas questões preciosas significa, na vida humana, orações respondidas. Tantas pessoas, ora por mim, faça isso por mim, não esqueça de orar, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Aqui está a receita da palavra de Deus. Coloque em prática estas questões e as tuas orações serão respondidas. Você vai orar e vai acontecer. É a promessa de Deus, a bênção de Deus. A quarta bênção de Deus, descrita nesse texto bíblico, diz o seguinte, o verso 28, determinando tu algum negócio, se-te-ar firme e a luz brilhará em teus caminhos. A quarta bênção de Deus, os teus projetos terão sucesso e luz. Tanta gente projetando a vida e dando errado, tantos negócios mal feitos, perdendo, sonhos desmoronando, o ganha-pão ficando para trás, a vida profissional que não é uma vida de sucesso. Muitos que batalharam na faculdade, estudaram, se mataram e hoje sofrem com a vida profissional. E aí a palavra de Deus nos diz, olha, se você colocar reconciliar-se com Deus, aceitar a palavra de Deus, converter-se ao Senhor, retirar a injustiça da sua casa, colocar aquilo que você tem de melhor, de mais valioso nas mãos de Deus, os teus negócios serão negócios de sucesso. Você quer ter sucesso na sua vida empresarial? Deseja ter sucesso na sua vida profissional? Deseja ser reconhecido? Deseja ser exaltado? Deseja ter paz nessa vida? Aqui está o segredo para a vitória. É o que diz a palavra do Senhor. Tudo que você fizer dará certo. Tudo. Jamais você será derrotado, porque o Senhor está contigo e o Senhor é a tua força. A quinta bênção de Deus está no versículo 29, diz assim: quando se abaterem dirás, haja exaltação e Deus salvará o humilde. A tua palavra será como uma alavanca, como um guindaste. A tua palavra será capaz de levantar os caídos. A tua palavra será uma palavra respeitada, poderosa. Você agora deixará tudo para trás e será ouvido. Será respeitado em todo lugar, porque você é um filho de Deus e está fazendo o que a palavra de Deus pede que você faça. E a sexta e última bênção, descrita em Jó capítulo 22. A tua vida será uma manifestação da graça de Deus
para o inocente e para o culpado. Veja o que diz a palavra de Deus: livrará até o que não é inocente, que será libertado pela pureza das tuas mãos. A tua vida será uma manifestação da graça de Deus, tanto para o inocente quanto para o culpado. Chega de patinar na vida. Chega de pisar em falso. Chega do insucesso, do desprezo. Coloque em prática o que está descrito na palavra de Deus, e Deus fará maravilhas na tua vida. Coloque em prática o que está descrito nas Santas Escrituras. Você terá sucesso na sua família. Você terá sucesso no seu trabalho. Você será uma pessoa mais feliz. Você terá paz de espírito. Mas lembre-se, reconcilia-se com Deus. Não adianta dar burro em ponta de faca, porque dói. O caminho é a reconciliação com o Senhor. Lembre-se, aceite a palavra de Deus. Coloque em prática esta palavra, o que está descrito na palavra do Senhor. Lembre-se, converta-se ao Senhor. Aceite o projeto que Deus tem para a tua vida. Retire a injustiça da tua casa, dos teus negócios. Tome uma decisão de ser um ser imparcial, um ser que expressa o amor de Jesus Cristo. Aprenda a ter prazer nele. Coloque o bem mais precioso que você tem nas mãos de Jesus. E aí, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, o bem te virá. O Senhor será o teu ouro, diz a palavra de Deus. Os teus negócios terão sucesso. Você será respeitado constantemente. A tua palavra será como uma alavanca para o inocente e para o culpado. Quando abrir a boca, sairá a palavra poderosa. É o que diz a palavra de Deus. E você será a manifestação viva da graça de Deus. E bênçãos maravilhosas. Mas para que ocorra tais bênçãos na nossa vida, temos que decidir reconciliar-se com o Salvador, o Deus Todo-Poderoso. E esta oportunidade que Deus está lhe dando, a oportunidade de reconciliar-se com o Criador dos céus e da terra, a oportunidade de mudar o percurso da tua vida, entrar num percurso da vida do Senhor e receber a alegria e a paz na plenitude do sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário. A palavra do Senhor nos diz: quantos hoje desejam reconciliar-se com Deus, desejam dizer ao Senhor: ó Deus, eu quero reconciliar a minha vida contigo, desejo receber as bênçãos, desejo retirar a injustiça do meu lar, da minha casa, dos meus negócios. Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, um ser diferente, um ser que expressa o amor de Deus, a justiça do Senhor, porque as bênçãos virão sobre a minha vida, as bênçãos virão sobre o seu ser. Quantos desejam reconciliar-se com Deus? Você que deseja, vem aqui próximo, eu quero orar por você neste momento, pedir a bênção e esta reconciliação.
reconciliação com Deus nesta hora, para que você receba as bênçãos do Salvador. Louvado seja o nome do Altíssimo. O Senhor está feliz. Provavelmente Satanás deve estar olhando para os anjos maus, dizendo: aquele povo é de Deus, povo do Senhor, como Jó, povo do Senhor, que glorifica o nome do Salvador. Nós vamos orar a Deus, pedindo a nossa reconciliação para com Ele. Vamos orar pedindo a Deus que retire a injustiça da nossa tenda, da nossa casa. Vamos orar a Deus, pedindo que Ele nos dê força para que aceitemos o projeto de vida que Ele tem para nós. E as bênçãos virão, pode ter certeza disso. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus único, Deus que sustenta este universo na palma das mãos. Aqui estamos diante da Tua santa face, a presença que nos santifica e nos transforma. Estamos aqui para reconciliarmos contigo. Estamos aceitando a Tua palavra, retirando a injustiça da nossa vida, do nosso lar. Somos vitoriosos em Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Nesta hora, ó Deus, que o Senhor se faz presente neste santo lugar. Rogamos que o Senhor coloque a mão sobre os nossos pensamentos que voam. Pensamentos sem donos. Pensamentos livres, que em muitos casos acarretam questões destrutivas na vida. E nesta hora, ó Deus, segure os nossos pensamentos. Nesta hora, ó Deus, transforme o nosso ser, mude o nosso ser, nos dê vida e vida em abundância. Entregamos a nossa vida em Tuas preciosas mãos, na certeza dos Teus santos cuidados. E o fazemos não pelos nossos méritos, ó Deus, mas pelos méritos de Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Todo-Poderoso. Amém, Senhor. Amém. Eu vou dar a bênção sacerdotal. A palavra de Deus nos diz, vamos levantar as nossas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. E Deus abençoe a todos. Sintam-se libertos e reconciliados com o Senhor, e que a graça de Deus esteja com todos. Amém.